Apenas é que é um prazer a gente ter a oportunidade de servir o Swami. E a gente faz de coração. Eu quero agradecer, só pela Deus. Eu só quero agradecer e brigar com a presidente porque ela não avisou que ia fazer isso. Porque nós, evidentemente, nós não fizemos para ser elogiados. O carinho sempre faz bem a gente, seja de onde vier. Mas nossa intenção era fazer um trabalho bonito. Nós vimos lá no Télio, lá em Pelotiba, e achamos que ficaria legal aqui. O Télio foi um grande incentivador disso. Não só com a ideia em si, mas dando uma ajuda importante. Né? A foto, por exemplo, quem mandou fazer foi ele. E eu e Zé Maria e o Ramilson fomos os operários do negócio. Mas o Saibaba é o diretor da peça, claro. Né? Então, eu vou pedir ao querido Zé Maria que acenda a luz e a gente, nesse momento, vai inaugurar oficialmente o altar. Agora eles estão brigando. Betinho, que é o mais velho. Zé Maria vai fazer o arte em homenagem a esse lindo serviço que ele prestou. E agora, com essa imagem de fundo, nosso querido irmão Carlos Henrique. Sairã, boa noite para todo mundo, boa tarde ainda. Que furada, todo mundo querendo olhar e eu aqui na frente. Bom, eu gostaria de iniciar essa minha participação parabenizando o Centro de Vila Isabel por essas festividades, comemorando o advento do Avatar, Sri Satya Sai Baba, né, a vinda dele, o nascimento dele, há 86 anos atrás. E meu coração está batendo forte agora, e desde a hora que eu entrei no centro. Fiz questão de subir a escada bem devagarzinho, porque deu para sentir em cada florzinha que está ali, em cada degrau, o carinho, o amor que caracteriza a preparação dessa festa. E eu tenho a oportunidade de, junto com vocês, estar presente na inauguração, né, dessa obra tão linda, tão bonita, né, que toca tanto o coração de cada um de nós. Então, gostaria de pedir a Swami que sejam minhas palavras, meus sentimentos, meus pensamentos e minhas ações aqui agora, durante essa fala, que tem ele mesmo como tema. Eu estava pedindo para a Swami, né, Swami, o que eu falo? Né? Porque falar sobre Sai Baba não é uma missão fácil. E quando eu fiz esse pedido para ele, surgiu uma vivência que eu tive há uns 5 ou 6 anos atrás em Niterói. Eu estava participando de um evento, e nesse evento tinha um stand com livros sobre Sai Baba, com DVDs sobre Sai Baba, representando os centros de Niterói e Pelotiba juntos. Um evento cultural da prefeitura. E nesse evento, uma moça comprou um incenso na Champa. E ela falou que por algum motivo gostaria de deixar o incenso, a caixinha na nossa cabaninha lá, na nossa tenda, e se ela poderia voltar para pegar 1 ou 2 horas depois. Ela deixou pago, a gente falou que não haveria problema. Ela retornou 1 ou 2 horas depois com um filho, na faixa de 9 ou 10 anos. E ela me procurou e pediu incenso, eu entreguei o incenso para ela, e ela falou assim para mim: diz para o meu filho quem é Sai Baba. Diz para o meu filho quem é Sai Baba. É uma pessoa que não é da organização. Eu não sabia qual referência ela tinha sobre Sai Baba, e ele pediu. E ela pediu para que eu falasse para o menino quem era Sai Baba. Então eu olhei para aquele menino de 9, 10 anos, que estava me olhando, né, estava com o olhão arregalado,
Quer dizer, como falar isso para uma criança? Eu posso ir por tantos caminhos. E eu comecei assim, eu não sei como eu terminaria, mas eu comecei assim: Sai Baba é um senhor que mora na Índia, tem um coração muito bondoso. Ele construiu alguns hospitais, alguns asilos, alguns orfanatos, estação de tratamento de água. E de repente a mãe me cortou abruptamente, até um pouquinho irritada comigo, falou assim: para de falar isso tudo para o meu filho. Sai Baba é Deus. Sai Baba é Deus. Aí ela passou a falar para o filho: Sai Baba é Deus. Tudo que ele está falando vem junto, mas Sai Baba é Deus. É isso que você tem que entender. E essa experiência me marcou muito. Me marcou muito porque eu acho que eu agi de forma correta. Era uma pessoa na rua me perguntando quem era Sai Baba. E a gente sabe que culturalmente, se a gente responder dessa forma, sem contextualizar, de repente a gente até afasta as pessoas. A gente gera dúvidas mas de alguma forma, quando eu fui responder, eu não estava totalmente ligado, eu não estava totalmente atento a quem Sai Baba realmente é. Então eu olhei muito Sai Baba através da sua manifestação humana, que é belíssima. Acredito eu que é a aparição humana mais bela de todos os tempos. E naquele momento, aquele garotinho, acho eu que Swami, através daquele garotinho, me deu um grande puxão de orelha. Não em relação a como eu deveria respondê-lo, porque eu acho que se eu vivesse a mesma experiência, eu iria pelo mesmo caminho. Mas lembrando de quem realmente é Sai Baba. Eu acho que o Sai Baba quer que a gente se lembre, a cada segundo, de quem verdadeiramente ele é. Então eu resolvi direcionar a minha fala nesse sentido. Quem é Sai Baba? É muito comum que a gente o veja, e de forma justa, mas eu diria que justa e incompleta, como um grande educador, como um grande filósofo. Tem pessoas que vão falar sobre ele como um grande curador, como um grande humanista. O Moacir, que vai falar aqui na quarta-feira, a primeira vez que ele ouviu falar em Sai Baba foi numa reportagem no jornal que colocava o Swami como um grande paranormal. O grande paranormal, médium da Índia, Satya Sai Baba. Então, foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre Sai Baba. E falar sobre Sai Baba através de todos esses aspectos é correto e bom. Mas ele é isso e é muito mais do que isso. E a gente tem que tomar cuidado para que a nossa mente não deixe a gente preso só nessas manifestações múltiplas dele através de um corpo, porque ele é muito mais do que isso. E aquele garotinho falou para aquela mãe, ensinando ao seu filho, falou para mim com firmeza: Sai Baba é Deus. E de certa forma ele fisga muitos de nós através desses vários aspectos. Às vezes através da educação, às vezes através da argumentação, às vezes através do serviço. Então isso é fundamental para a humanidade atual. É fundamental para o nosso desenvolvimento como ser humano. Quantos aqui não agradecem a Sai Baba? Eu já estou de mão levantada por ter resgatado um relacionamento familiar, por ter ajudado num processo de busca por recuperar a saúde, por ter mudado a visão no campo profissional. Isso tudo é maravilhoso e a gente deve continuar trabalhando, para que isso cresça, para que isso se expanda, para que isso melhore a cada momento. Mas em determinado momento, nós nos defrontamos com essa realidade, aonde ele afirma a sua própria divindade. Então, por mais que cada um de nós tenha afinidade com a área de educação, de serviço, de devoção, de difusão, uma coisa que é um grande mistério para cada um de nós é a divindade de Satya Sai Baba. E ele afirma que cada um de nós é divino.
ele diz que aquilo que ele é, nós também somos. A diferença é que ele sabe e que nós não sabemos. Independente do que a gente faz dentro do centro, independente da nossa atividade profissional, ele diz que é esse o objetivo da nossa vida. Mas é um objetivo que muitas vezes se torna, para nossas mentes, tão subjetivo. Às vezes questionam ele, mas por que o Senhor não estala o dedo? Eu gostaria que prestasse atenção nesse ponto. Por que o Senhor não estala o dedo ou roda a mão e desilude todo mundo? É muito interessante refletir sobre isso. Se o Senhor faz aparecer rebote, cura doença, ressuscita os mortos, por que o Senhor não termina com essa ilusão? E aqui vem um ponto que, se a gente atentar para ele, as coisas podem mudar. Ele diz, é uma ilusão. Então, por que o Senhor não extermina ela? Porque é uma ilusão. Mas por que o Senhor não acaba com ela? Ele está respondendo, é uma ilusão. Se é uma ilusão, já não existe. Não se pode acabar com uma ilusão, porque ela é uma ilusão. Se a gente conseguir pescar isso, a nossa mente muda de sintonia na hora. Enquanto a gente está pedindo para que ele extermine a nossa ilusão, a gente está dando veracidade a essa ilusão. E não tem. É algo difícil. Talvez o silêncio contribua mais que o raciocinar sobre isso. Ele diz para a gente, numa das últimas orientações dele, leiam 9 textos que eu deixei para vocês. Eu não sei se ainda tem, mas até semana passada tinha algumas apostilas aqui no Bazar de Vila Isabel com esses 9 textos. E esses 9 textos falam muito sobre isso. Esses 9 textos são divididos em 3 grupos de 3 textos. E tem 3 temas: Deus é, eu sou e ame a todos, sirva a todos. Eu acho que não foi à toa que ele incentivou que o mundo todo estudasse esses textos menos de um ano antes da partida dele. Partida do corpo físico. E nesses 9 textos fica muito forte a maneira pela qual ele quer que nós saibamos quem ele é. Alguém poderia, eu nem digo arriscar, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que sabe de cor e salteado a maneira que ele diz que é a única maneira de sabermos realmente quem ele é. Alguém arriscaria? Eu sei que muita gente sabe. A maneira que ele diz que a gente vai saber quem ele realmente é quando nós sabermos quem nós somos. Quando nós descobrirmos a realidade acerca de nós mesmos, nós saberemos quem ele é. Porque ele diz que só existe um, que nada é separado. E esse corpo, durante 85 anos, revelou essa consciência de unidade. Tem um ponto que nos irmana aqui como buscadores espirituais. E de certa forma, esta forma, este corpo, atrai muito a gente. Todo mundo, enquanto se identifica com o corpo físico, e Saibaba diz que a identificação com o corpo físico é a razão para todo o sofrimento, então todo mundo, enquanto se identifica com esse corpo, deseja de alguma forma sofrer menos, porque de alguma forma todos nós sofremos, angústias, ansiedades, preocupações, medos, tristezas, depressões. De alguma forma todos nós sofremos. E por sermos devotos dele, ou por reconhecermos nele todo o poder, toda a glória, toda a força, nós pedimos muito para ele, para aliviar esse sofrimento, seja através do milagre, seja através do esclarecimento.
o nosso ego, ele age dessa forma. Ele não compreende, ele não consegue integrar o sofrimento, vê até a importância do mesmo no nosso processo. Então a gente pede muito para Sai Baba com relação a isso. E tem uma frase dele, eu tive a oportunidade de compartilhar essa frase na abertura do Akanda Bhajan, no sábado passado, que é uma frase que tocou meu coração porque ela está, ou estava, no folder da organização quando eu entrei na organização. É uma frase onde Sai Baba diz assim: vocês pedem por muitas coisas, mas raramente pedem por mim. Nossa, aquela frase para mim foi tão intrigante, porque eu não compreendia o porquê pedir por ele. Eu não compreendia quem era Sai Baba. Para mim era um mestre que usava uma túnica laranja e era mais um. Então, por que pedir por ele? A minha mente ainda não atingia essa ideia, que ele não era o corpo, que ele era a inteligência universal, a divindade onipresente, falando através desse corpo. Eu demorei um tempinho para compreender isso e continuei pedindo muitas outras coisas, importantes, relevantes, justas. E essa frase vinha à minha mente: vocês pedem por muitas coisas, mas raramente pedem por mim. E eu continuava pedindo por muitas coisas. Então, depois de um certo tempo, estudando a mensagem, procurando colocar em prática, me veio à mente uma outra frase, uma frase de Jesus, que me ajudou muito a fazer um link. E a frase de Jesus foi a seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Nessa hora foi interessante, foi como se uma luz iluminasse a frase anterior. Sai Baba diz que ele é o nosso ser interior, que ele é o eu superior, o Atman, o Paramatma, que ele é a realidade. E Jesus afirmava também que o reino de Deus está dentro de nós. Tem uma passagenzinha no Sermão da Montanha, onde Jesus dá um ensinamento, que é um dos ensinamentos que para Mahatma Gandhi faria todos os outros desnecessários, que é o ensinamento de Jesus diz: vocês vivem se preocupando com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, com onde vão morar. Aí ele pede para a gente olhar toda a natureza. Olha os pássaros. E ele mostra que os pássaros se alimentam sem necessidade de juntar, Olha as flores, e ele mostra que o reino vegetal, através das flores, se veste da forma mais esplendorosa. Aí ele pergunta: se com os vegetais é assim, tudo perfeito, e com os animais é assim, tudo perfeito, por que com vocês, seres humanos, seria diferente? Por que para vocês haveria escassez, dificuldade? E ele fala uma frase que é uma chave para a gente compreender isso. Ele diz: qual de vocês pode fazer crescer um só fio de cabelo às custas de se preocupar com isso? E a nossa diferença para o reino vegetal, para o reino animal, é justamente a mente pensante, que traz, dentre outras coisas, a possibilidade de se preocupar. É uma mente que promove uma identificação com o corpo, que esquece da essência, e a partir daí surge a preocupação, a ansiedade. Tem uma frasezinha de Sai Baba no livrinho, que ele diz assim: está preocupado? Você esqueceu de mim de novo? De novo? Meu Deus do céu, será que vocês não sabem que eu estou aqui? Outra frase: por que temer se eu estou sempre aqui? E Jesus, continuando o ensinamento, ele dizia: homens de pouca fé. E fé não é sinônimo de crença. Fé tem relação com fidelidade. Homens de pouca fidelidade. Homens de pouca fidelidade aos meus ensinamentos.
Todo aquele que tem fé será salvo. Todo aquele que praticar os meus ensinamentos. Todos aqueles que se entregarem a mim através dessa prática. E Sai Baba fala muito para a gente da importância do sadhana, da disciplina espiritual. A vida e os ensinamentos de uma alma superior. Satya Sai Baba, educador e responsável pela construção de um dos mais bem equipados hospitais da Índia, que atende gratuitamente milhares de pessoas. E, acima de tudo, um grande mestre da vida. A gente convidou uma devota de Sai Baba para aprender um pouco mais sobre essa história, Alzira Figueiredo. Em 6 viagens à Índia, ela conseguiu conversar com o mestre Sai Baba 3 vezes. Foram encontros que mudaram a vida de Alzira. Me diz uma coisa, o que Nossa Senhora tem a ver com Sai Baba? Como é que é essa história? A gente tem que conversar de 2 coisas, Sai Baba e as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem tudo a ver com Sai Baba, como Jesus tem tudo a ver com Sai Baba, como todos os avatares têm tudo a ver com Sai Baba. Sai Baba hoje é um avatar encarnado, é um ser divino encarnado na Terra. E essa história de Sai Baba veio para mim através de Nossa Senhora, por uma coisa muito incrível que parece. Alguns anos atrás, eu tenho 3 filhos. Um deles adoeceu repentinamente, uma doença muito grave que nenhum médico conseguia descobrir a doença que ele tinha. Então o que aconteceu, Patrícia? Quando eu descobri que não tinha como os médicos solucionarem o problema dele, para quem que a gente apela desesperadamente? Deus, universo, as forças todas, tudo que existia. Tudo que existia. E assim eu fiz. Estava com meu filho doente e comecei a entrar em desespero, porque nenhum médico descobriu o que o menino tinha. Que ele começou essa doença com 4 anos. E milhões de exames, milhões de médicos, milhões de histórias e nada. E cada vez que eu entregava ele com crises aos médicos, os médicos olhavam para mim com uma interrogação. O que eu faço com ele? Se você não sabe o que faz, doutor, o que eu vou dizer? E naquele momento eu falei, meu Deus do céu, me te entrego essa situação, porque eu prometo a você que se alguma coisa tivesse assim, que salvar meu filho, eu vou me dedicar exclusivamente a você. Eu vou esquecer o mundo, vou esquecer tudo isso que é uma grande ilusão de fato e vou ver o que é realmente certo que é você. Essa história, uma amiga falou assim, Alzira, por que você não vai à Natividade? Porque meu tio, que era o Dr. Fausto, viu Nossa Senhora de Natividade, lá em Natividade, antiga Natividade Carangola. E eu fui, falei, bom, me armei de coragem, falei, não, eu vou a qualquer lugar. É uma igreja? É um local, é uma fazenda, onde Nossa Senhora apareceu para um médico. Natividade é Estado do Rio? Estado do Rio, é fronteira quase que é perto de Raposo, ali perto de Minas, né? Aí eu falei, não, vou para lá e levei, fui eu, meu marido e os 3 filhos, né? Aí eu estou passeando, estou indo no carro, todo mundo no carro, aquela brincadeira de criança, quem vai à lua, para não ficar uma viagem assim enfadonha, né? Quem vai à lua? Ai, quem vai à lua, não sei o quê. Depende, quando eu olho para o lado assim, quando eu olho para o lado, eu vejo assim nas nuvens, Patrícia, Nossa Senhora toda formada nas nuvens. Não tive nem condição de fotografar nem nada, eu só lembro que eu falei para o meu marido, Carlos, para o carro para você ver o que eu estou vendo. Eu olhei novamente, eu não estava mais lá. Se eu soubesse que fosse desaparecer, Você nem tinha falado nada. não tinha falado nada, eu ia ficar com quase chegar lá em Natividade, pescoço duro para poder conseguir ver Nossa Senhora até lá. Mas o estado de espírito mudou. Mudou completamente. Eu falei, mãe, eu sei que já está entregue essa situação, não seja a sua vontade, a vontade de Deus seja feita em relação ao Leandro, né? E aí, o que aconteceu? Uma pessoa me falou da Índia. Falou, filha, você que é uma pessoa tão religiosa, por que você não vai à Índia? Eu falei, Índia? Não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com a Índia. Aí, a história toda, eu falei... Aí conheci uma grande amiga minha e falou, olha, Alzira, tem um avatar, que é um ser divino encarnado hoje na Terra, que chama-se Satya Sai Baba. Ela falou, Alzira, você com tanta religião, você nunca ouviu falar em Satya Sai Baba? Eu falei, não.
Eu falei, olha, então eu vou procurar saber se eu vou poder conhecer a Sátia Sai Baba. E fui de noite, fui rezar, fui pedir a Nossa Senhora que me esclarecesse a respeito desse tal de Sátia Sai Baba. Aí a senhora falou para mim assim, filha, vai lá e veja com teus próprios olhos. Ela falou, quer dizer, me deu a carta branca para que eu pudesse ir à Índia ver um lugar tão diferente, tão estranho. Você foi? Fui. Claro, cheguei, eu falei, nossa, claro que eu vou. Cheguei, estranhei tudo, né? O local estranho, o odor é estranho, tudo lá é muito estranho. Então aquilo mexeu muito comigo, realmente foi uma mexida muito grande. Quando entrei no ashram de Sai Baba, que olhei para ele pela primeira vez, eu falei, meu Deus, estou na frente de um avatar. Estou na frente de... Você sentiu que ele era uma coisa especial? Sim, senti. Senti primeiro porque, se não fosse, jamais Jesus ou Maria permitiriam a minha ida lá. Jamais. Porque do jeito que confio, do jeito que eu os adoro, jamais eles me permitiriam ir lá. Então, no momento em que eu olhei Sai Baba, que vi aquela pessoa tão pequenininha, que ele tem 1,5 metro de altura. Engraçado, ele parece enorme. Ele parece grande. Deixa eu mostrar o Sai Baba. Vocês conversavam com o Sai Baba? Não. Ele chama grupos assim separados, né? Ele chama grupos de vários países, que as pessoas vão em grupos normalmente e colocam uma faixa, qualquer distintivo que represente o país de origem, né? Então o Sai Baba, na segunda vez que foi, ele nos chamou para uma entrevista, chamou o grupo brasileiro para uma entrevista. Nessa entrevista estavam meus 2 filhos. Esse menino que esteve doente e minha filha menorzinha, que hoje está com 14 anos. O que aconteceu? Ele materializou um anel para o meu filho e materializou um anel para mim. Vou te dar o On dourado, que é o símbolo de Deus. Quer dizer, o On, se algumas pessoas, não sei se as pessoas sabem, é tipo um número 30. Que tem uma... Mostra lá na câmera pra gente ver. Ele materializa assim na mão na hora? Materializa na hora. Faz assim com um jeitinho com a mão, né? E ele puxa sempre que as pessoas falam que é mentira, que está... Você não acredita, né? Que estão escrevendo que é mágica. Que é mágica, né? Então ele fez o On dourado e falou, olha, esse é o símbolo de Deus. Ou seja, o On é o símbolo do Deus fenomênico, do Deus universo, de tudo isso que se manifesta. Exatamente, do Deus manifesto. Então, é o símbolo de Deus. Quem estiver interessado em saber mais sobre Sai Baba, ou de se encontrar com pessoas interessadas, aqui no Rio e no Brasil tem vários centros. Nossa, no Rio de Janeiro tem um centro em Vila Isabel, tem um centro em Copacabana. E no Brasil? No Brasil tem em Goiânia, tem em Recife, mas tem muitos centros, muitos. Frequentando esses grupos? Mas tem que ter pessoas de outras religiões, porque Sai Baba não veio criar uma nova religião. Isso que é muito importante que se fale. Ele veio juntar as religiões. Ele veio juntar as religiões. Baba fala que não precisa formar mais religiões, porque já tem muitas. Muitas. Precisa sim unir as pessoas dentro de um ideal, porque só existe um Deus. E Baba costuma falar, só existe um Deus. Só existe uma religião, que é a religião do amor. Então, mil obrigadas por você ter vindo. Nossa, somos nós que agradecemos. Espero realmente poder ter levado um pouquinho, uma coisa muito pequena, do que representa o Avatar encarnado nesse planeta, nesse momento. E como somos agraciados. Obrigada. Renu Renu